Vamos iniciar uma nova semana e estamos iniciando aqui reunidos por Deus nesta assembleia para que a palavra de Deus nos indique o caminho que nós devemos seguir ao longo desta semana e para que a gente saia daqui fortalecidos, cheios da graça que vamos receber pelo sacramento da Eucaristia, pela leitura da palavra, pelo encontro com os irmãos. É assim que nós nos renovamos a cada semana. Que esse encontro com Jesus de Nazaré nos dê a graça de viver uma semana muito abençoada. Para isso, vamos aprender um pouco mais do que nos ensina a palavra de Deus. Vocês devem lembrar comigo que há uns 15 dias, Jesus, no Evangelho dizia que Jesus fez um milagre, acalmou a tempestade e os discípulos ficavam perguntando: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é Jesus de Nazaré? Não é? A gente vai, assim é como a gente, não é? Vocês viram o nosso leitor aqui da nossa primeira leitura, né? Quem é esse menino? Como é que vai ser esse menino? Quem vai ser ele quando ele crescer, quando ele estiver grande? As pessoas perguntavam: quem é esse Jesus de Nazaré? As pessoas não sabiam quem ele era, nem os seus discípulos. Andavam com Jesus, mas não sabiam direito quem era Jesus de Nazaré. Domingo passado, nós ouvíamos, Jesus pergunta aos seus discípulos: o que dizem as pessoas aí fora que é o Filho do Homem? E os discípulos disseram: alguns acham que tu és João Batista, que tu és Elias, que tu és Jeremias, ou algum dos profetas. Ainda não se sabe quem é Jesus de Nazaré. No Evangelho de hoje, nós aprendemos algo sobre Jesus de Nazaré. Já é uma resposta a essa pergunta. Tanto na primeira leitura quanto no Evangelho aparece o profeta. Nossa primeira leitura é do profeta Ezequiel. O que essa leitura diz de Ezequiel? Diz que Ezequiel recebe um espírito. É o espírito que põe Ezequiel em pé. Entrou em mim um espírito que me pôs de pé. Sem o Espírito de Deus, a gente não se levanta. É o Espírito de Deus que nos anima. É isso que a palavra de Deus quer dizer. Quando a gente estiver desanimado, quando a gente não estiver sem força, achando que não vale a pena, é preciso a gente crer que o Espírito de Deus é que nos põe em pé. O Ezequiel é assim. Ele é um profeta, ele tem uma visão, mas ele só fica de pé quando entra nele o Espírito de Deus. O Espírito levanta o profeta. E aí o profeta tem condição de ouvir. E diz a leitura: então ouvi aquele que me falava. Como é que nós podemos ouvir Deus se a gente não permite que o Espírito de Deus fale para nós? Por isso a gente permanece surdo. Por isso que Deus fala e a gente não escuta. Não é assim às vezes no casamento, né? A mulher fala e o marido não escuta, né? Às vezes o pobrezinho do marido fala e a mulher. Às vezes os filhos, né? A gente fala com os pais, né? Os pais estão ocupados, estão fazendo um monte de coisa e não escuta. A mesma coisa com Deus. Deus fala com a gente, mas a gente não escuta. Nós só podemos escutar se o Espírito de Deus estiver em nós, para que Ele abra os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Então, cheio desse Espírito, agora o Ezequiel, ele pode escutar Deus. E Deus vai mandar ele falar, porque o profeta, ele fala aquilo que ele escuta de Deus. Ele não fala nada da cabeça dele não, como a gente não. Ele fala
aquilo que Deus manda ele falar, mesmo que não seja uma coisa boa. A gente não, a gente quer dizer as coisas, mas tem medo de dizer e o outro ficar com raiva, né? Ah, não vou dizer não, porque se eu falar isso, o padre vai brigar comigo. Ah, eu não vou falar isso não, porque se eu falar assim, né, o profeta não. Deus manda o profeta falar e o profeta fala, mesmo que seja uma mensagem desagradável. E o que Deus vai mandar Ezequiel falar é muito forte, porque Deus vai dizer para Ezequiel vai falar, mas o povo é rebelde. Ezequiel vai falar, mas o povo tem um coração endurecido. Né? Ezequiel vai falar a este povo de cabeça dura e coração de pedra. Até parece que está falando para a gente, né? Porque nós também não temos cabeça dura, né? A gente sabe que a coisa não vai dar certo, mas a gente quer fazer. A gente está vendo que vai dar errado, mas faz, né? Opinioso, né? Quantas vezes o nosso coração não é também um coração de pedra? Mas Ezequiel deve falar, porque ele é um profeta do Senhor. E termina a nossa primeira leitura, Deus dizendo isso, né? Quer eles te escutem, quer não, você deve falar, eles ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Essa também é a missão de Jesus de Nazaré. Jesus vai ser reconhecido como um profeta de Deus, um grande profeta de Deus. Realmente, entre nós, viveu um profeta, vão dizer depois de Jesus de Nazaré. Por isso, o nosso evangelho de hoje nos lembra Jesus indo para a sua terra natal. Jesus andava muito, não é? Percorria tudo que era canto. Agora, Jesus volta para Nazaré, que era a terra de Jesus. Ele vai lá e entra na sinagoga, que é o lugar do culto. Como nós estamos aqui na casa da mãe do Perpétuo Socorro, Jesus entrou, só que não era num templo, era numa sinagoga, era um outro lugar de oração. E lá Jesus vai ensinar. Na sinagoga não tinha sacrifício, na sinagoga era o culto da palavra. Se ouvia a palavra de Deus, um mestre, alguém fazia a leitura e se comentava a palavra de Deus. Todo sábado se fazia isso na sinagoga, e Jesus estava lá, ensinando. E Marcos diz que esse ensino de Jesus causou muita admiração. Por que as pessoas ficaram admirados com Jesus? Porque eles conheciam Jesus, eles conheciam a família de Jesus, eles sabiam de onde é que vem a sabedoria desse homem. Como ele consegue realizar esses milagres, se ele é um da gente? Eles conheciam os pais de Jesus, conheciam a mãe de Jesus, conheciam a família toda de Jesus. Então, eles tinham dificuldade de acreditar em Jesus. Não é assim com a gente também? Quanto mais a gente conhece, mais a gente tem dificuldade de acreditar que a pessoa é boa, que a pessoa faz as coisas certas. A gente diminui, né? A gente prefere acreditar quem vem de longe. Se a gente está com um padre que estudou lá em Roma, a gente acha que esse padre sabe mais do que quem estudou aqui no Brasil, não é não? A gente gosta mais do que vem dos Estados Unidos do que aqui do Brasil, né? Você é de onde? Eu sou lá de São Paulo. Mas se disser que nasceu aqui em Campinas, a gente, é igual a gente. A gente não valoriza, a gente tende a valorizar o que é de fora. Como acreditar que Jesus de Nazaré é um profeta de Deus, se ele é um da gente? Esse é o nosso erro. Nós pensamos que as coisas de Deus são sempre coisas extraordinárias, quando Deus se manifesta no dia a dia da gente, na nossa vida,
na nossa humanidade. A gente crê firmemente que eu posso encontrar Deus lá em Trindade hoje, no Pai Eterno. Quando Deus está lá no teu quarto, junto contigo. Quando Deus está lá na tua cozinha. Quando Deus está com você, junto com seu colega de trabalho. Mas a gente não percebe Deus presente ali. A gente só quer perceber Deus presente nas coisas grandes. Quantos pequenos milagres cotidianos Deus não faz, mas a gente não percebe, porque milagre para a gente é só coisa grandiosa. É um cego enxergar, é um aleijado largar a muleta e sair andando. Mas a gente tem um filho, a gente tem uma filha, a gente não vê aí um milagre de Deus. A gente tem um esposo e uma esposa que nos ama, que acorda de madrugada para cuidar da gente, para fazer as coisas da gente. A gente não percebe aí o amor e a presença de Deus. Por isso foi difícil enxergar Deus em Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré era humano, como eu sou humano, como você é humana. Aquela humanidade de Jesus impediu muita gente, e até hoje impede, de ver que ali, naquele humano, Deus se fez presente plenamente. Nunca deixe que a humanidade do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa, do padre, de quem quer que seja, nunca deixe que a humanidade, que a fragilidade do outro, lhe impeça de ver também a presença de Deus nessa pessoa. Porque no meio da fraqueza é que surge a fortaleza de Deus, como nós ouvimos na nossa segunda leitura de São Paulo. Se eu penso que eu sou forte, eu nunca vou sentir a força de Deus. Eu só posso sentir a força de Deus na minha vida quando eu sei e eu assumo que eu sou fraco, que eu erro, que eu sou pecador. Aí eu posso fazer a experiência da força do nosso Deus, que vem sempre em nossa ajuda. Por isso, iniciando essa semana, peçamos ao Espírito Santo de Deus que, assim como ele entrou na vida de Ezequiel, ele também possa entrar na vida de cada um de nós, porque pelo nosso batismo, esse Espírito já habita em nós, que nós possamos nos abrir para que Deus nos fale, e assim como o profeta, a gente possa ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, e mesmo em meio à nossa humanidade e à humanidade dos outros, a gente possa fazer a experiência de Deus. Ele não está longe, Ele está junto de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.